onde a gente tem uma aula sobre fundamentos. Se você não conhece ou nunca parou para pensar sobre o que se baseia o método Pilates, seja muito bem-vindo. Também é uma ótima oportunidade para você convidar um amigo, alguém que nunca praticou Pilates, para ele começar a aprender sobre o método do zero, aprendendo sobre os fundamentos, aprendendo com muito cuidado. Vai ser uma aula onde a gente vai passar por todos esses pontos. Então, enquanto a gente está se preparando para começar, você pode encaminhar esse convite, ou depois que essa aula estiver salva, você convida os seus amigos e compartilha esse material, que vai ser importante também pra gente. Isso dá mais motivação pra gente ficar produzindo material aqui nas redes sociais. Eu sou a Geguraki, sou educadora física e vou conduzir a aula hoje para vocês. Nós vamos precisar apenas de uma cadeira, ó. A minha tá aqui atrás já, prontinha. Coloca uma roupa confortável, né, para você poder se movimentar sem se sentir preso. E esteja aberto a experimentar novas práticas se você nunca fez Pilates. Mas Pilates é uma atividade que não é por acaso que tanto médico indica. É uma atividade segura, é uma atividade sem tanto impacto, onde você aprende a respeitar o ritmo do seu corpo, você aprende a respirar, aprende a posicionar melhor os seus ossos, organizar as articulações, fazer um movimento onde você não precisa usar tanta força, tanta explosão, e sim muito controle, que é uma das bases do método. Eu vou daqui a pouquinho desligar os microfones, não vou desligar microfone nenhum, gente, eu vou desligar os comentários e a gente vai virar hoje a tela, porque vai ter uma parte que a gente vai deitar no chão, então é melhor a gente virar no começo da aula, porque daí você não precisa depois mexer mais o celular. E eu vou aproveitar e fazer uma consideração. Eu não sei se você está assistindo pelo celular, mas é possível você transmitir isso para a televisão também. E quando esse vídeo estiver no YouTube, com muito mais tranquilidade, você pode ver daí na televisão grande também. É mais fácil até. Para passar do Instagram para a televisão, você precisa ter aplicativos, programas específicos, mas também dá para ver pelo computador. Você acessa o Instagram no computador e também a tela fica maior. Então, uma opção que algumas pessoas gostam muito quando elas vão fazer aula com a gente é assistir pelo notebook ou tablet, porque daí a tela fica maior, né? E você consegue ver melhor, ouvir talvez melhor o professor. Ok? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu vi que tem um monte de gente que tá toda semana com a gente, isso deixa a gente super feliz que vocês estão de volta por aqui. Nós vamos iniciar sentados na cadeira. Então, ache o seu espaço. Já ao sentar, organiza bem a sua forma de sentar. Sentar em cima dos isquios. Vamos ver se esse ângulo ficou bom. Se eu apareço no corpo inteiro, eu apareço sim. Então, bora. Seguinte, não senta na cadeira se largando, tá? Ó, organiza. E eu te convido, inclusive, para vir um pouco mais pro finalzinho aqui da cadeira, ou o começo, né? Para essas bordas iniciais da cadeira. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar consciência dos isquios. São dois ossinhos pontudos que a gente tem aqui, ó, nos glúteos. E a gente vai precisar sentir eles. Muitas pessoas, às vezes, sentam em cima do cóccix, vão lá para trás, ó, já fazem uma curvinha com a pelve. Eu preciso que vocês estejam bem em cima dos isquios, porque sentando em cima deles, naturalmente, você já vai melhorar um pouquinho a sua postura. Isso não é só para aula de Pilates, tá? É uma dica que você vai levar para a vida, na hora que você sentar. Home office, organiza. Lá no escritório, vai comer, sempre senta em cima dos isquios. E para ajudar esse ato de sentar, os pés firmes contra o chão vão te dar muito mais suporte. Faz um teste comigo. Deixa a perna meio boba, meio solta e olha o que acontece com o quadril. Naturalmente, a gente vai se inclinando para trás. Agora, quando eu organizo os meus pés, e daí organizar é abrir os dedos dos pés, e é por isso que a gente faz a prática sempre descalço ou com uma meia, com antiderrapante. Isso ajuda você a perceber melhor os pés. Se eu tivesse de tênis, por exemplo, tem tanto solado, tem tantos tecidos que o meu pé não consegue estar tão presente.
gente. Então, Pilates é sempre descalço ou de meia. Isso já é uma das questões que diferencia ele de uma atividade na musculação, de uma aula de ginástica localizada, né? Vou ancorar, vou deixar os meus pés bem firmes e vou perceber que quanto mais eu empurro o chão com os meus pés, mais fácil fica de melhorar a postura. Quando eu relaxo a minha perna, eu desando, né? Quando eu empurro, ó, e faço essa força comigo, empurro o pé contra o chão, você vai ver como você consegue melhorar essa posição. E assim, com os pés firmes, ancorados lá no chão, dedão e dedinho empurrando, pernas acordadas e uma boa posição para a coluna, ou a melhor forma, eu vou começar a prática. E a gente vai começar pela respiração do Pilates, que é super específica. O ar entra pelo nariz e sai pela boca. Posiciona as mãos aqui nas suas costelas, inspira e tenta sentir as costelas se abrirem um pouco, elas chegarem em contato com a sua mão e talvez empurrarem um pouquinho as suas mãos na inspiração. E quando você solta o ar, você sente as costelas se fechando, mas ao mesmo tempo o seu corpo crescendo para o alto. O movimento da costela vai ser mais ou menos assim, eu vou inspirar elas ao abrir e quando eu soltar o ar, elas se fecham um pouco mais e eu cresço. Vamos trabalhar agora mais algumas respirações, pensando como se a gente pudesse chegar com a tampa da nossa cabeça lá no teto da sala, no teto do seu quarto, do ambiente que você está hoje. Eu inspiro pelo nariz, expandindo tridimensionalmente as minhas costelas e solto o ar devagarinho. A respiração, ela já aparece no início da aula porque ela me ajuda também na concentração. Eu começo a pensar mais no meu corpo, tomar consciência dele, isso vai ajudar muito nos exercícios. Quero só mais uma repetição, hein, gente? Inspira. Isso, e solta o ar devagarinho. Agora traz as mãos lá pra frente e continua com essa respiração, ó. Inspira e deslizo a mão pra frente, solto o ar e aperta as escápulas lá atrás. E eu vou começar a aquecer as articulações do meu corpo. São movimentos que a gente chama de pré-pilates. Eu inspiro numa fase do movimento e solto o ar na outra fase. Quero mais uma vez. Muito bem. Agora o braço sobe enquanto eu inspiro. E eu solto o ar devagarinho e levo ele para trás. Movimento simples, fácil, mas o importante agora, quando essa mão estiver descendo, é você imaginar uma resistência. Quem já fez hidroginástica, já fez esse movimento dentro da água, pode imaginar a resistência da água. Quem já experimentou Pilates ou uma atividade que você puxe cordas, roldanas, molas ou elástico, você pode imaginar esse movimento acontecendo com o elástico. E quando eu imagino, pode ter certeza, toda a musculatura começa a participar mais da aula. Organiza bem a forma de sentar, lembra dos pés firmes? Vamos fazer mais uma vez? Ó, solta o ar. E agora eu alterno. Uma mão vai para o teto e uma para baixo. Eu vou deixar as mãos uma espelhada na outra. Então, vou movimentar uma para cima, uma para baixo. Tentando manter essa boa postura, crescendo, ganhando espaço ali dentro da articulação. E no Pilates a gente chama isso de alongamento axial. A gente cresce, ó, do quadril para cabeça, dos pés lá para cervical. Cresço aqui, ó, essa sensação dos ombros e também as mãos. Mais uma vez. Aí. E agora a gente vai para o trabalho circular de braços, que é super tradicional também no Pilates. Eu inspiro e subo os braços, solto o ar e giro. Inspiro e subo, solto o ar e giro. Quero mais 3 vezes. Isso, ó. Continua firme, alcança longe, mantém o seu abdômen ativado, eu já vou falar sobre ele, quero só mais uma repetição. E agora a gente vai inverter o sentido, ó. Inspira subindo por fora, solta o ar e ó, puxa de novo as cordas, sente essa resistência. E daí você vai perceber que, ó, peitoral, a musculatura lá das costas, tudo começa a participar do movimento. Inspiro
devagarinho e preciso de mais uma repetição aqui. Aê! A gente acabou movimentando bastante os ombros, mas ó, gira um pouquinho eles para um lado, porque a gente tem uma tendência a guardar uma tensão aqui em trapézio, nos ombros, desnecessária. Por isso, a gente começa sempre a aula tomando bastante consciência dessa região. Quero mais 2 voltas aqui. Muito bom! Vou falar um pouquinho agora da ativação do abdômen. Ela precisa acontecer o tempo todo durante a aula. Inspira comigo, expandindo as costelas. E agora solta o ar e leva o seu abdômen para dentro, mas ao mesmo tempo os órgãos para cima, ativando o seu centro. Vamos tentar de novo? Ó. Inspira. Expande um pouquinho a costela, abre mais o seu peito e agora solta o ar e sente o umbigo indo para dentro, mas principalmente para cima. Você vai tentar levar os seus órgãos para o alto e você vai perceber que isso vai apertar o seu centro e crescer. Eu tenho uma garrafa de água aqui, eu vou te mostrar como isso acontece, ó. Eu vou inspirar e o meu centro se expande. E quando eu solto o ar, eu aperto e a água vai para cima. Na hora que a água sobe, é esse espaço que a gente está criando dentro das articulações, principalmente da coluna. E eu me expando. Vamos fazer mais uma vez essa ativação? Ó, inspirei, abri, agora eu solto o ar. E o meu centro vai se fechando, fechando, fechando. Eu sinto o assoalho pélvico, eu sinto o diafragma indo lá para cima e ó, minha coluna se expandindo. Última vez, inspira e sente aqui, ó, como se tivesse alguém te apertando. É a garrafa d'água. Apertei, apertei, apertei e cresci. Muito bom. Vamos trabalhar um pouquinho com os pés agora? Sobe na ponta dos 2 pés e volta devagarinho. Aqui sentado na cadeira é um movimento extremamente simples e fácil de ser feito, né? Normalmente as pessoas pecam um pouquinho a executar esse exercício por instabilidade do tornozelo. O que eu quero dizer? Às vezes, sem querer, eu caio para os lados. Eu gostaria que agora você tentasse, nesse momento que o movimento está fácil, fazer ele realmente bem organizado, empurrando o dedão e o dedinho contra o chão, crescendo. Só mais uma vez e agora começa a alternar, ó. Um e o outro. Isso, trabalhando já um pouco de consciência corporal para modificar cada vez um pé fazer um movimento num tempo. Nós estamos aprendendo esse movimento sentados, mas daqui a pouco a gente já vai transferir para a posição em pé, que vai te desafiar mais. Quero só mais uma vez. Aí. E agora a gente vai tentar tirar todos os dedos do pé do chão. Mas eu elevo os meus dedos sem mexer o restante do meu corpo. E o metatarso, que é essa parte almofadada do pé, ele fica lá no chão. Então, a única coisa que sobe são os dedos. Vamos fazer mais uma vez? Aê! Agora aprende comigo uma posição que você vai usar em muitos exercícios do Pilates. Faz com os seus pés a letra V e deixa entre um dedão e outro mais ou menos o espaço da sua mão fechada, que seria o tamanho do seu coração aqui, ó. Posiciona a mão e veja. É o das pras duas, tá? Diferente do balé, que a gente faz bem aberto, no Pilates a gente faz mais fechadinho, que é a posição do pé dos boxeadores. Ó, tenho essa posição. E agora só trabalha comigo algumas vezes, apertando um calcanhar contra o outro e tentando manter dedão e dedinho contra o chão. Aqui de novo, sentado é muito mais fácil, por isso que é melhor a gente aprender aqui e depois transferir com a sobrecarga do nosso corpo que a gente vai fazer em pé. O ideal também, sempre que a gente faz essas sequências, é trabalhar mais ou menos na largura dos joelhos com os nossos ombros. Então eu não abro tanto, porque senão eu relaxo musculatura. Para que exista uma ativação maior do centro, e ó, põe a mão aqui dentro do músculo da sua perna. Sente se ele está trabalhando. Se não tiver, ativa um pouco mais. Coloca essa musculatura enquanto você faz esse movimento para trabalhar com você. Abdômen, interno de coxa,
panturrilha, vai sentindo todo o corpo dentro desse processo da contrologia, que é o nome original do método. Antes da gente chamar de Pilates, que é em homenagem ao sobrenome do cara que inventou, Joseph Pilates, o nome desse método era contrologia. Última vez? Aê! E agora mantenha essa conexão dos calcanhares e tira comigo os dedos dos pés. Então eleva eles, apoia. Eleva os dedos e apoia. E com esse movimento a gente vai finalizar esse aquecimento do nosso corpo. Essa parte que a gente chama de pré-pilates, para a gente começar a encarar agora os exercícios mesmo. Mais 2 vezes. Aí! Vamos passar para a posição em pé agora? Nós vamos apoiar a mão na lateral da cadeira. Deixa eu vir mais para trás para você conseguir me enxergar. Preciso do seguinte, organiza o pé em vez de pilates. Deixa eu fazer aqui em cima do meu tapete para você enxergar direitinho. Você pode ficar tanto de frente para a cadeira, como você pode ficar de lado. Vamos fazer o seguinte, opção mais fácil, opção média, opção mais desafiadora, sem mão em nenhum lugar. Se não tiver cadeira, usa a parede, não tem problema nenhum. Vem com a gente, tá? Então, posicionei o meu pé no V, conectei os calcanhares e vou subir na ponta do pé, vou flexionar um pouquinho os joelhos, vou voltar lá para as alturas e daí o calcanhar vai para o chão. Então, ó, ponta do pé, flexiona o joelho, não precisa descer muito. Como se estivesse fechando um zíper. Sobe, encosta o calcanhar no chão. Inspiro, flexiono. Parece uma aula de balé, né? Mas é pilates. Na verdade, a gente faz muito essas sequências com a barra de pés lá no Reformer. Mas também fizemos esses movimentos no Cadillac, que é aquele aparelho grandão, ou na Chair, que é aquela cadeira, aparelho menorzinho que normalmente você vê no estúdio. Quero só mais uma repetição. Subi na ponta do pé, flexionei o joelho e voltei. Vamos fazer direto agora? Conecta bem os calcanhares e vem pra cima, pra cima, pra cima. Ó, pode colocar até a mão atrás da cabeça se tiver fácil pra você. Quero mais 3 repetições. Mais 2, mais uma. Encostei o calcanhar e agora eu vou agachar com o pé inteiro no chão. Agacho, fecho o zíper. Agacho. Sempre quando eu falo em fecho o zíper, é porque você vai ter uma força que vai sair lá de baixo e vai subir. Lembra da respiração? Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Quero mais 3 vezes. Isso. As 2 últimas. E agora a gente vai tentar trabalhar esse movimento com os dedos fora do chão, tá? Pode continuar com a mão lá na cadeira. Fiz o V do Pilates, tirei os meus dedos e vou tentar descer e voltar. Isso já vai exigir muito mais da flexibilidade da sola do seu pé. Sim, a gente precisa ter esses músculos alongados, essas regiões com mobilidade. E às vezes, através de alguns exercícios, você vai perceber um ponto de tensão ou de rigidez que você nem conhecia. Quero mais 2 vezes. E agora eu vou alternar um pé e outro. Um pé e outro. Alterno, alterno, alterno. Lembra, ó, tá fácil? Um atrás da cabeça. Mais 4. Mais 3, 2, 1. Excelente! Vou me preparar agora para ir para o chão. Então, você vai deitar de frente para a cadeira e os seus pés vão vir para cá, que a gente vai fazer uma série agora, tomando mais consciência da coluna e fortalecendo os músculos. As famosas pontes do Pilates. Eu preciso que você deite de barriga para cima. Eu até vou deixar minha cadeira mais longe aqui para vocês conseguirem perceber todo o meu corpo. Nós vamos apoiar na cadeira a parte da frente do pé, metatarso e dedos.
Se não tiver apoio nos calcanhares, está tudo bem. A primeira coisa, depois de deitar aqui, eu quero que vocês mapeiem a coluna de vocês. Então sintam quadril apoiado, em especial é o osso do sacro, que é um osso bem pesado que a gente vai sentir. Depois é natural que a lombar se afaste do chão, não precisa fazer pressão e empurrar, porque toda vez que você empurra ela, às vezes o bumbum sai do chão, então eu prefiro que você mantenha a carga lá no sacro, lá nesse osso final. Depois a gente sente o tórax e por último, um ponto importante é a cervical. Mulherada que está com rabo de cavalo ou coque, puxa o cabelo para cima para sentir justamente o apoio da cabeça. E movimenta um pouquinho só a cervical para você tirar a tensão e ao mesmo tempo massagear um pouquinho o seu pescoço. O cuidado que você vai ter que ter na sequência agora é de não fazer força com os pés para frente para a cadeira não deslizar, tá? Então você vai fazer força com os pés para baixo. Paramos o olhar lá para o teto, apoiamos a palma da mão contra o chão, aproveita e empurra um pouco o cotovelo e as escápulas. Isso vai fazer naturalmente o seu ombro abrir e nós vamos tentar tirar o bumbum do chão. Então eu elevo o glúteo, vou lá para cima e volto controlado, freando para o chão. Eu solto o ar, levo o meu quadril lá para cima e volto. E a partir de agora, se você puder empurrar os seus joelhos para frente e os pés para baixo, você vai perceber que a conexão do seu corpo do movimento já vai ser outra. É pés empurrando a cadeira e joelhos querendo chegar lá longe. No meu caso, eu tenho uma guitarra lá na frente, eu não sei se está aparecendo na tela, eu estou empurrando meu joelho para a guitarra, essa diagonal longe, lá para frente. E volto. Quero mais 2 vezes. 1, 2, excelente. Estendo uma perna, estendo a outra, respiro um pouquinho e vou me preparar agora para um trabalho circular do fêmur aqui dentro do quadril. Primeiro vou começar com o joelho flexionado e vou girar 4 vezes. 4, 3. O que é importante? Eu tentar manter o meu corpo mais estável aqui. Se você quiser deixar a palma da mão para cima, tudo bem? Se tiver mais estrutura, a palma da mão para baixo está valendo também. Vamos inverter o sentido? Eu tento fazer esse movimento com o fêmur aqui dentro do quadril e o restante do corpo fica paradinho, estável. Mais uma vez. Aê! Vamos trocar já? Passo para outra perna, escolho um lado e começo. 4 voltas. Aperta um pouquinho a perna oposta contra a cadeira, que isso vai te dar mais estabilidade. Bem como empurrar as escápulas, a cabeça contra o chão, tudo isso só nos ajuda. Invertendo, girei. 1 vez, 2 vezes, 3 e vou para a última. Aê! E agora volto para a primeira perna. E o desafio agora vai ser tentar fazer isso com a perna estendida. Alonga o máximo que você puder essa perna para o teto. Acha pontos base, pontos de conexão com o chão, com a cadeira, que te ajudam a ficar mais firme. Então, ó, antes de começar, empurra os ombros contra o chão, empurra a palma da mão. Se imagine em pé e crescendo, e daí começa o círculo, com a perna bem alongada. 4, 3, 2, e agora eu me preparo para inverter. Eu inspiro metade do círculo e solto o ar na outra metade. Ativa o seu centro, lembra? Abdômen para dentro e para cima. Mais uma vez. Aê! Talvez você seja uma pessoa super flexível e nada impede que a sua perna esteja passando, ó, por toda a tela. Tá ótimo se você tiver essa flexibilidade, mas lembra que é importante manter a estabilidade do quadril. Eu não posso dançar com o meu corpo nesse momento, ok? Agora tento alongar a outra perna de novo, antes de começar.
me conecto, me sinto presente, estimulo o controle do meu corpo, que é um dos princípios, e começo. 4 voltas. 3. Olha lá para o teto, ativa o centro e respira, trocando o lado. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. 2. 3. 4. Excelente. Solta um pouquinho, respira, relaxa. E agora a gente vai tentar transferir aquele movimento que fizemos sentado, em pé, agora com as pernas no ar. Traz devagarinho as 2 pernas flexionadas mais perto de você. Conecta os seus calcanhares. Imagina um apoio no metatarso, naquela parte almofadada do seu pé. E por ela, empurra suas pernas lá pra frente, ó. Soltando o ar. Inspira devagarinho. Para ajudar, mão contra o chão. E eu tenho uma dica. Se é difícil para você, vai numa diagonal longa, mais pro teto. Se é fácil, vai bem pertinho da cadeira. Quanto mais a sua perna desce, maior é o desafio da alavanca. Quero mais 3 vezes. 3, 2 e a última. 1. Vamos fazer o mesmo movimento, só que agora vamos colocar a força partindo do calcanhar. Você empurra por ele, ok? Respira fundo e vai pelo seu calcanhar. O calcanhar empurra. E de novo, ó, é como se eu fechasse o zíper aqui da perna e o meu centro fica bem ativadinho para fazer mais 3 vezes. Empurrei. Mais 2. Mais 1. Giro devagarinho para um dos lados, me preparo para sentar. Quanto tempo temos? Ótimo, estamos chegando na metade da nossa aula já, gente. Seguinte, agora eu vou sentar de frente para a cadeira e eu vou trabalhar um pouquinho a questão da cervical e a força dos meus braços. Eu vou puxar minha cadeira para cá. Isso. Eu posso ficar de frente, olhar para você, olhar para a tela. Ó. Alongo as pernas nas laterais da cadeira e tento sentar em cima dos meus isquios. Tá difícil, pro? Flexiona o joelho. Outra questão que eu acho bem legal a gente fazer sempre é puxar um pouquinho o músculo do glúteo para trás. Porque tem pessoas que têm bastante massa nessa região, então quando você puxa, você consegue sentir melhor os isquios. E eu prefiro que você faça a próxima série com os joelhos flexionados, mas uma boa postura, do que você estenda a perna e desande aqui com a coluna, tá? Então, ó, sem problema nenhum, flexiona. A gente vai apoiar as mãos em cima da cadeira e o trabalho é super simples. Eu inspiro, me preparando, cresço a coluna e na hora de soltar o ar eu pressiono a minha mão contra a cadeira. E daí eu tento crescer ainda mais a coluna. De novo, não desanda, continua nessa bela postura que você conquistou. Inspira e cresce. Solta o ar e ó, pressiona a mão e vamos pro teto da nossa, no meu caso é no meu escritório aqui. Quero mais 2 vezes, hein? Inspirei pelo nariz, solta o ar. E é natural, conforme o seu corpo for se acostumando, talvez você consiga estender a perna e ficar com os joelhos alongados. Mais um pouquinho desse. E a última vez. Eu inspiro e quando eu solto o ar, ó, aperto para crescer. Muito bom. Agora eu vou deslizar minha mão para a cadeira. Se eu chegar lá na base dela, não tem problema nenhum você segurar. E daí você volta e você tenta melhorar a postura. Nada impede também, gente, ó, joelho flexo aqui. Inspiro preparando, solto o ar e deslizei, 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 tentei ficar lá na frente. Volto devagarinho, organizo minha postura. Esse movimento é uma adaptação do Spine Stretch, que é o alongamento da coluna, e que é sempre bom a gente manter essas mãos mais altas aqui, para eu criar espaço dentro da minha coluna. Pensa o seguinte, sua coluna é como uma mola, e você quer abrir essa mola
e levá-la para frente. Então, ao mesmo tempo que eu me deslizo, eu sinto que lá nas costas existe uma abertura. Por isso que o movimento não acontece só no quadril, ele acontece na coluna. Então, ó, abdômen para dentro, me empurrando para cima e para frente, quase como se fosse uma onda. Vamos fazer a última vez dele agora? Cresci, inspirei, solto o ar e deslizo. Muito bom! Me preparo agora para a próxima etapa, que é a etapa dos abdominais da aula. Vou levantar com cuidado, vou sentar novamente na cadeira e eu vou deixar a minha de lado agora, deixa eu ver. Não, mentira, não vou deixar de lado não, assim vai ser mais fácil para você me ver. O que eu vou fazer é sentar um pouco de lado para você perceber melhor minha coluna. Primeira coisa agora, sentei, percebo os meus isquios, organizo de novo minha forma de sentar. Vamos para dois conceitos importantes que você vai ouvir bastante o seu professor de Pilates falando. Movimentos com a coluna em round back, que é arredondada, e movimentos da coluna e os abdominais com a coluna em flat back, que é essa coluna fletida, sendo empurrada para cima sem modificar as curvas. Então, ó, toda vez que a gente for para o movimento round, que vai ser a nossa primeira série, eu vou devagarinho deslizando o meu corpo para trás e vou arredondando a pelve, lombar e desço até onde eu sentir que posso. Volto devagarinho. Alunos que já estão acostumados, pode fazer de lado para a cadeira. Quem não está tão acostumado, senta mais na frente e inclina para trás, porque daí qualquer coisa tem o apoio da cadeira lá que vai te dar a segurança, ok? Então, ó, eu crio espaços, eu empurro o meu abdômen para dentro e para cima e vou devagarinho saindo do meu isquio, indo lá para o osso sacro e volto devagar. Vamos fazer mais algumas repetições? Coluna arredondadinha, pode ser braço à frente, pode ser cruzado, pode ser atrás da cabeça. Mas uma questão importante aqui é o nosso pé estar bem conectado com o chão. Então você empurra o pé contra o chão e você vai ver como você tem mais força. E na verdade, eu vou contar um segredo para você. Se você conecta os pés, você diminui a sobrecarga para a coluna. Então, mesmo que você esteja fraco, sua coluna não esteja tão forte, toda vez que eu uso essa conexão, a carga que o meu abdômen e as costas precisam suportar é muito menor. Quero só mais uma vez, hein? Vou descendo devagarinho, aí, e na hora de subir, solta o ar. Agora vem para uma série com a coluna em flat. Cresce, sente como se você tivesse engolido um cabo de guarda-chuva e desce, ó, bem retinha, não tem mais o movimento de curl lá, a curvatura. É retinho, eu tô no centro dos meus isquios, eu vou lá para a borda final deles, mas eu não saio dessa posição. Eu fico com essa coluna sendo empurrada para longe, para cima e me inclino. Oh, vamos fazer mais duas vezes? O movimento anterior é como se fosse um J. Esse movimento é como se fosse um I e eu me inclino. E ó, sempre peito aberto, sempre abdômen participando, hein? Ele te dá todo o suporte. Uma outra questão, se você fez a versão anterior e a sua coluna reclamou, talvez seja melhor você diminuir a amplitude desse movimento. Então faz ele menorzinho ou faz a versão curl ou flat, dependendo de como é que tá sua coluna. Só mais uma vez. Muito bem. E agora vamos trabalhar a lateral do nosso abdômen. Então eu vou querer que você conecte um pé no chão e estenda a outra perna para longe. De novo, mantendo o seu pé bem conectado com o chão. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrelaçar as mãos atrás da cabeça e trabalhar antes de exercitar os meus abdominais, os oblíquos, um pouquinho da cervical. A minha cabeça vai empurrar minha mão para trás, vai fazer uma pressão mesmo contra a mão, isso vai fazer eu sentir até o peito mais aberto. E daí eu relaxo. Não precisa usar a força da mão para frente, tá?
Apenas a da cabeça para trás. Isso. E continua, ó. Inspira, abre o peito, empurra a cabeça para trás. E eu vou te contar um negócio, hein? Na verdade, quando a cabeça chegar lá atrás, seria um movimento que ela deveria estar sempre. Só que, com esses nossos hábitos dessa cabeça cair da frente, olhando várias horas por dia para o celular, a gente tem um pescoço mais fraquinho. E esse é um exercício importante a gente fazer sempre. Aí, agora eu vou inclinar para o lado da perna estendida, mas eu vou tentar manter a cabeça lá naquele ponto que eu conquistei antes e não aqui na frente, ó. Abre o peito, conecta os abdominais, cresce na direção do teto e daí inclina para o lado da perna estendida e volta para o centro. Inclina para o lado da perna estendida e volta. E tenta fazer isso para cima e para longe, criando esses espaços para cima e para longe. Quero mais uma vez, inspirei e vou longe. E agora eu vou me desafiar para o lado oposto, que acaba sendo aparentemente mais fácil, mas precisa desse crescimento da perna para o lado contrário do que o tronco está. Então empurra o pé contra o chão e veja até onde você pode ir. Mais 3 vezes. 3. Lembra da cabeça? Ela tá indo lá para trás, hein? O peito tá aberto. 2. Quero mais uma vez. Isso. Voltei. E agora tenta fazer um que ele esteticamente é muito bonito, ó. Vem pro lado da perna estendida. Troca o braço e veja o quanto você pode ir para o outro lado. Vou para o lado da perna estendida e vou trocando os meus braços. Inverto e vou longe. Toda vez que eu estendo o braço, eu aumento a alavanca. Então eu faço mais músculos participarem desse trabalho. Vamos fazer mais 2 vezes? 1, 2, excelente! Prepare-se para trocar a perna agora. Eu tenho a outra perna flexionada e estendo agora a perna oposta. Talvez não deu para ver antes no exercício anterior, mas olha como o meu pé está conectado aqui com o chão. Dedão, dedinho firme. Esse movimento, esse alongamento aqui também é saudável para o meu corpo, tá? Eu tenho uma perna que é a ancoragem aqui, ó, do quadril. E a outra eu quero levar para longe. Então, se tivesse um professor agora te dando essa aula e do seu lado, talvez ele fosse lá e puxasse, assim, ó, pedisse um pouco mais de alongamento para você. Então, já faz esse estímulo que é bem importante. Vamos começar de novo? Vamos repetir a série da cervical? Ó, posicionei a mão e empurrei para trás. E vai percebendo como isso já vai criando mais espaço lá na sua coluna. E algumas pessoas sentem isso reverberar até interno de coxa, abdômen, musculatura da perna. Só de se posicionar melhor, abrir, expandir o corpo, sentem esses movimentos em outras articulações. Isso é super normal, tá? Agora eu vou pro lado da perna estendida, hein? Eu cresço. E eu solto o ar e volto. O que meu corpo permitir. Uma outra questão bem importante é quando eu estiver voltando, eu vou voltando e crescendo. Eu não desando. E se você olhar para minha camiseta, você vai ver que eu estou tentando sempre crescer para o alto. Olha se eu fizesse o errado, não precisa me imitar, tá? Mas eu estaria aqui, ó. E o que eu quero? Aqui. Olha a diferença. Agora imagine o que acontece isso. Como acontece isso, na verdade, dentro das suas vértebras, dentro dos discos da coluna. Eles expandidos ou eles achatados? Você quer a primeira versão, né? Vamos agora para a perna flexionada. Aê. E agora eu preciso ainda mais de centro, hein? Para cima e para longe. Aê. Eu cresço. E vou, me desafio, até onde eu senti que posso.
Quero mais 2 repetições. Olha, tudo participando, pé contra o chão, o outro também. O abdômen, a respiração, o controle, o aquecimento, o alongamento axial, tudo faz parte. E agora eu venho para aquele que eu acho bonito, ó. Vou para um lado, inverto, troco a mão e vou para o outro lado. Vejo que eu posso e me inclino, cresço, alcanço longe. No meu caso, eu tô querendo chegar nas 2 margens ali da tela, ó. Eu tô indo com o pé numa diagonal e com a mão querendo chegar lá no outro canto da tela. E daí eu inverto. Isso é gostoso também, né? Mais uma vez. E faço a última. Excelente! Recolhe devagarinho a sua perna. Movemos a coluna para frente, pouquinho para trás e para os lados. Então agora a gente vai estimular muito essa abertura para frente, que são os processos de extensão. Normalmente a parte mais gostosa de fazer as extensões é deitado no chão. Mas nós vamos aproveitar hoje a posição sentada já, que daqui até o final da aula a gente vai ficar mais nessa posição. E o que eu quero é o seguinte, mãos na sua coxa e essa coluna, ó, se expandindo, e você olhando lá para frente. E daí você volta para o que você acha que é a posição normal, saudável, bacana para sua coluna. Inspire e vai abrindo, ó. Para frente e para cima. E você vai tentar fazer essa série de extensão comigo, tentando não fazer ruguinhas no seu pescoço. O que isso quer dizer? Você tem ruga no pescoço? Na verdade a gente tem, tá? Sinto em informar, mas não é muito mais do que isso, gente. Se eu deixo a minha cabeça cair para trás, eu faço uma pressão aqui na cervical e o que eu quero é um crescimento. Então, por isso que eu cresço e eu evito de fazer ruguinha, como se tivesse alguém com a mão. Até você pode posicionar a mão, ó. Puxa a cabeça para trás e expande. Tem gente que vai conseguir chegar até perto lá da cadeira. A minha coluna é rígida, então eu vou no meu limite. Mas o mais importante é essa sensação de crescimento, ó. Para frente, para cima, abre o peito. Expande, vai longe. Aí. Mais 2 vezes. Inspirei, me expandi, abri. E vou fazer a última. Excelente. E para fechar, torcer a coluna. Ó, flexionamos, estendemos, inclinamos. Agora tem a outra habilidade da coluna e você é tão jovem quanto a flexibilidade da sua coluna, por isso que no Pilates a gente estimula muito, isso é uma frase do Joseph, não é minha, tá? A gente vai rodar a coluna. E daí nós vamos combinar o seguinte, quem tem uma boa flexibilidade de coluna agora pode ficar com os isquios firmes e daí roda. E se alguém sentir que a coluna está muito rígida, nada impede de você andar um pouquinho com esse joelho e com essa perna para frente, tá? Isso dá um pouquinho mais de espaço. Isso não é tanto do Pilates. O Pilates normalmente pede uma pelve mais estável, mas como eu preciso que agora, já no final da aula, seu corpo esteja mais soltinho, pode caminhar com isso sem problema nenhum, tá? A gente está começando só preparando a coluna, mas na verdade a gente já vai colocar o braço para fazer uma alavanca maior, ó. Abre eles e daí gira. Solta lá. Volta para o centro. Sente onde está o seu centro do corpo. E agora gira para o outro lado. Vamos olhar para a mão que está indo lá para trás, porque daí a cervical participa e eu olho para a minha mão que apontou lá para o fundo. Lembra dos pés firmes no chão? Mantenha eles como a sua âncora de estabilidade. Giro. Volto devagarinho e quero mais 2 vezes. E a última. Achei. Fiquei cervical agora só. Olhando para o teto. Olhando para o chão.
perto do chão. Perto e chão. Agora para os lados. Virei para uma lateral, para outra, uma lateral e outra, lateral e outra. Respiração. Vamos trabalhar um pouquinho a nossa capacidade. Pode continuar onde você está na cadeira. Eu vou me aproximar agora para eu poder me expressar melhor e você me ouvir melhor. Tenta respirar em 4 tempos, tanto a fase de inspiração quanto a esvazia todo o seu corpo e agora inspira comigo. 1, 2, vai crescendo. 3, 4. Vamos soltar o ar agora? 4, 3, 2, 1. Vamos tentar fazer em 5? Inspira. 1, 2, vai se expandindo. 3, 4, 5. Solta o ar devagarinho, sem perder essa postura que você conquistou agora. Mais 4, 3, 2, 1. Vamos tentar passar para 6? Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você está esplêndido ali, expandido. Agora solta o ar e não perde essas posições do corpo. Mais 5 tempos, devagarinho. 4, 3, 2 e vamos tentar chegar em 7. Vem comigo, exercita isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu solto o ar devagarinho. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Essa postura que você conquistou agora, não perde. Senta sobre os isquios, expande essa coluna, deixa esse peito aberto, essa cabeça bem posicionada nesse ponto, que ela fica muito mais leve do que quando ela cai para frente e traz todos as outras articulações junto. E seja muito feliz na sua terça-feira. Eu agradeço imensamente a sua participação na aula de hoje. E agora eu vou abrir esse espaço para a gente tirar dúvidas. Eu vou abrir os comentários e daí você pode me perguntar o que quiser. Essa aula que a gente acabou de fazer é uma aula super básica. É uma aula de Pilates Foundation. Eu vou virar a minha tela, gente, porque senão eu não consigo ler os comentários, então calma aí. E chegou o momento de você tirar as dúvidas sobre o que a gente acabou de fazer, tá? Pilates é um método, ele tem sim seus próprios fundamentos, as suas bases, né? Os seus princípios que a gente chama, que é esse de controle, tem a respiração, tem a questão da estabilidade, né? Da gente manter as articulações bem organizadas, tem o equilíbrio e nessa aula a gente passou por eles em movimento, tá? Ah, obrigada, Ali, tô ganhando um monte de estrelinhas. Rê, que pratica quase todos os dias comigo, que bom que você gostou de voltar à base, é sempre importante mesmo. Esses dias eu estava fazendo uma aula e eu ouvi de um professor, não era de Pilates, era um outro assunto que eu tenho estudado, e ele falou que os bons lutadores, os bons judokas, é quem tem uma boa base lá da faixa branca, porque você não consegue avançar e virar um faixa preta de verdade se os princípios não estejam sempre presentes em vocês. Então sim, é muito importante a gente voltar para a base e relembrar, porque não é só, Pilates não é só força, Pilates não é só flexibilidade, bem pelo contrário, assim, ele tem várias questões importantes e essa base, esses fundamentos, e dentro das nossas unidades a gente chama de Pilates Foundation, que é dos fundamentos mesmo, eles são extremamente importantes para que a gente possa trabalhar mesmo com segurança, trabalhar bem. Opa, mexi aqui na tela e veio um filtro, não quero esse filtro não. Só estava colocando um pouquinho mais de luz.
Vamos ver se tem mais perguntas. Lu fazendo no YouTube. Sim, essa aula inclusive vai subir para o YouTube, vocês podem repetir quantas vezes quiserem. Não é uma aula que vai deixar vocês doloridos, eu acredito, ok? Mas às vezes esse trabalho de abdômen já dá para sentir também, dependendo como estão seus oblíquos. Quero esclarecer minha dúvida do abdômen quando inspira. Vamos lá, Sara. A respiração do Pilates, ela é sempre a entrada pelo nariz e saída pela boca. Antigamente, por muito tempo, a gente trabalhava só levando o umbigo para as costas. Mas percebe, só de eu fazer esse movimento, levar o umbigo para as costas, dá para ver como eu diminui minha estatura aqui? Então, hoje em dia a gente já trabalha com um conceito um pouco mais moderno. Essa ativação da respiração vinculada ao centro. Então eu inspiro e as minhas costelas se expandem, e quando eu solto o ar, eu centro o meu centro para dentro, o centro que eu falo é a musculatura abdominal, né? Mas ao mesmo tempo eu estimulo levar esses órgãos para cima, para justamente eu criar esses espaços. Então ativar o abdômen não é ir para baixo e para dentro, bem pelo contrário, é ir para dentro, mas ir para cima. E eu diria mais, não é só o umbigo, não é só essa parte da frente do seu abdômen que vai para dentro. Na verdade é até um músculo mais profundo, tá? Não é essa musculatura do reto abdominal, essa mais superficial. São os músculos mais profundos do abdômen. Mas é ao mesmo tempo a musculatura das costas. Então, quando eu falei da água, né, que eu estava apertando a garrafa d'água, é porque é toda essa musculatura central. Então a musculatura das costas sobe, os oblíquos vão para dentro e o abdômen, aqui, a parte do umbigo também. Então você ativa esse centro para criar espaços e assim você não comprime as vértebras. Por muito tempo a gente trabalhou só descendo aqui, mas hoje em dia já é um conceito que está ultrapassado, e como a gente olha muito para a ciência e o que faz bem para o corpo que a gente tem de comprovação, eu diria para você, cresce, tá? Ativa o centro, usa ele como um cinturão de força, mas cresce. E a Sara tá me perguntando se a gente infla como uma bexiga. Sim, tem professores que até falam assim, é um balão, é um acordeon que se expande, mas tem a hora do fechamento. Então, você fecha o abdômen e vai crescendo. Lembra sempre disso, que você tem que se expandir e não se atrofiar, se fechar, tá? É muito mais saudável essa expansão. E daí ela acontece quando você solta o ar, fica muito mais fácil, né? Eu expando meu pulmão, as minhas costelas na inspiração, e quando eu solto o ar, o centro fecha e eu vou me expandindo. Dá para terminar a aula mais alta só por esses trabalhos de respiração. A gente faz muito isso. Eu dou o curso de coluna dentro da TC Pilates, exercícios, né, para hernia de disco, e a gente faz uma brincadeira que é justamente isso. A gente percebe quantos centímetros só respirando a gente consegue expandir. Então, de repente, você está diminuindo de estatura, e se você trabalhasse simplesmente a respiração crescendo, daqui a pouco você alcança aquela sua antiga altura. Então, sugiro você trabalhar isso. E eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas a gente consegue expandir a respiração. Então, se no começo 4 estava difícil, talvez depois, com mais consciência corporal, chegar a 8 tempos começa a ficar fácil. É um trabalho de consciência mesmo. E a respiração, ela é treinável. Não tem quem faz apneia, mergulha e consegue ficar cada vez mais tempo embaixo d'água. Então, a gente trabalha a nossa respiração e a gente consegue melhorar, expandir essa capacidade respiratória. E eu vou um pouco além. Pessoas que respiram melhor são menos ansiosas, porque a gente tira todo aquele ar trancado lá dentro, põe para fora e daí consegue ter um melhor raciocínio, uma melhor relação com os nossos pensamentos, diminuindo níveis de estresse, de ansiedade e tudo isso. Um outro ponto importante é, agora, se você acaso tenha passado pelo Covid, a gente tem percebido e está estudando muito essa questão da interferência do Covid na respiração. Então a respiração está mais curta. E desde que você tem liberação médica já para começar a fazer um exercício, esse trabalho respiratório é super indicado.
Então, tá liberado, teve o Covid, tá na primeira, segunda semana, falou com o médico, provavelmente o trabalho respiratório já vai ser indicado para você. A nossa equipe está se preparando, está estudando tudo isso, os efeitos do Covid sobre os corpos das pessoas, sobre a resistência. Estamos acompanhando algumas pessoas que tiveram Covid, essa reabilitação deles, esse retorno às atividades. Isso é um ponto bem importante, o Pilates pode te ajudar? Sim! Legal! Ó, minha mãe tá aqui presente. Beijo, mãe, que bom que você fez a aula. Eu mandei recadinho de manhã cedo para ela, porque ela mora bem longe e daí assim pela distância a gente consegue fazer. Vamos ver se veio mais alguma pergunta enquanto eu tava falando. Trava o abdômen enquanto inspira? Inspira? Não, pensa num movimento bem fluido, bem natural. Então você inspira, o abdômen até foi para dentro, porque daí eu tô com a expansão aqui. Quando eu solto o ar, não precisa travar não precisa fazer a apneia, deixa o ar entrar e sair, entrar e sair. Inclusive a gente não tem regra fixa para respiração. A gente às vezes usa a respiração inclusive para desafiar os alunos, porque se você inverter o processo e fazer um movimento num outro sentido, você é desafiado. Então não tem regra não, assim. Tem escolas que sim, são super bem rígidas com relação à respiração, mas a nossa forma mais contemporânea de olhar para o movimento, trabalhando com ciência, trabalhando com pesquisa científica, é uma respiração mais fluida, assim, que pode ser alternada. Às vezes a gente tá com uma capacidade pulmonar tão boa que dá para fazer a ida e a volta do movimento só dentro de uma inspiração, ou fazer todo o círculo da perna só soltando o ar. Lembra no comecinho da aula que a gente fez o círculo? Eu falei, inspira metade do círculo, solta a outra metade. Às vezes, se você tem uma boa capacidade pulmonar, você pode fazer uma inspiração girando metade e daí na próxima repetição você solta o ar. Não precisa ser tão assim para respirar, pelo menos dentro da nossa concepção, tá? A gente olha muito para o indivíduo como um ser global, com várias habilidades, e a gente acredita muito no Pilates, mas também acredita que você tem que melhorar sua capacidade para caminhar, para correr, para fazer as coisas do dia a dia. Então, olhando para o ser humano como um ser funcional e cheio de potencialidades. Por isso que a gente sempre indica você fazer uma atividade à parte também, tá? Então, caminhe, corra, dança, nade, faça alguma outra atividade que tem esse outro objetivo, sobe e desce escada, tudo isso para te ajudar. Vamos ver... Eu sinto que não consigo ativar. Não se preocupa, Mercy. Às vezes é hábito. Quanto mais você fazer as aulas, vai ficando mais natural. E também nós, professores, durante as aulas, a gente tem que estar lembrando vocês. Porque até eu, às vezes, como praticante, às vezes eu tô fazendo um exercício e a minha mente escapou, foi lá para outro lugar e eu esqueço de contrair. Então é por isso que tem um professor, assim, é legal também ele nos lembrar disso. Não se preocupa, não se cobre tanto, ok? Estou no último minuto. A live vai cair, mas eu quero agradecer a presença de vocês, quero desejar um ótimo dia pela frente. Essa aula vai ficar salva se tudo correr bem aqui, então torçam comigo, ela sobe para o YouTube também e toda terça-feira, 9 horas da manhã, estaremos por aqui. Se cuidem, hein? Bom dia e até a próxima aula.